Olá, queridos, graça e paz da parte de Jesus. Salmos capítulo 51, versículos 3 e 4. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que era mal aos teus olhos. Já afirmei numa ocasião anterior que tudo o que é negado não pode ser curado. Não podemos esperar que Deus cure o nosso coração, nos perdoe, nos sare, quando o caminho que fazemos é o caminho da negação, do não reconhecimento. Davi traz aqui nesse salmo uma plena consciência do seu próprio pecado, do seu próprio erro. Ele chega a afirmar que os seus pecados estavam sempre diante dele. Significa dizer que por mais que ele tentasse fugir dessa realidade, ele não poderia negar esta realidade. Estava ali, latente, batendo o tempo todo na sua consciência e o recordando do erro que ele havia cometido. E é natural que quando temos consciência do erro, temos também a capacidade e a oportunidade de encontrar um caminho de libertação. Quando somos tomados por uma consciência do que fizemos, temos também diante de Deus a chance de recomeçar, de refazer o caminho. Isso é uma coisa que Deus é especialista em fazer, em perdoar pecados. Aliás, com Ele está o perdão. Só Deus pode perdoar pecados, nos purificar, nos lavar. Só Ele pode, porque Ele é perfeito, Ele é santo. E nessa perfeição de Deus, Ele também manifesta o seu amor, o amor que cura, a misericórdia que sara. Mas tudo começa na tomada de consciência, no arrependimento. Não podemos, de forma alguma, encontrar cura na negação. E Davi afirma claramente aqui que ele tinha consciência do seu pecado. Olha o que diz logo no começo. Porque eu conheço as minhas transgressões. É interessante observar que tem pessoas que até tomam consciência do seu erro, mas é um erro que é anunciado por terceiros. Alguém tem que chegar e dizer, olha, você cometeu tal falha, você errou. E aí então essa pessoa toma ciência do seu erro. Mas o melhor caminho não é quando alguém aponta o nosso erro, é quando nós enxergamos esse erro pela ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus em nós. Até porque o que vai nos curar não é o tribunal de alguém, não é alguém se levantando e dizendo, olha, você errou, você pecou, mas a forma amorosa e justa com que Deus trata o nosso erro. Ele é aquele que olha para dentro de nós, sabe exatamente o que cometemos, mas é capaz de olhar para além do erro. Ele é capaz de olhar para o pecador e separar claramente o pecado do pecador, perdoando o pecado, sarando o pecador. Nesse momento, Davi traz uma consciência muito interessante aqui que eu e você precisamos ter, que todo pecado, em última instância, é um pecado contra Deus. Ele não pecou só contra Betseba, contra o esposo dessa mulher. Davi havia pecado contra o próprio Deus. E é natural que essa consciência pudesse levá-lo a um caminho de libertação, porque ele sabia que não poderia ficar numa rota de inimizade com Deus. Ele amava o Senhor, ele tinha convicção da necessidade que ele tinha de se manter em comunhão com o Senhor, conectado em intimidade com Deus. E nada melhor do que o caminho do perdão. Ele tinha consciência, e era uma consciência que permanecia ativa. Ele diz, todo tempo o meu pecado está diante de mim, eu reconheço e conheço as minhas transgressões. Ele está dizendo, olha, não precisa ninguém me lembrar, eu já sei. Mas mais do que ter consciência, Davi está falando nesse salmo sobre o caminho do recomeço. Ele está falando sobre reparação, ele está falando sobre começar por uma via diferente, de justiça, de dignidade, de honra. Ele faz um caminho para longe do pecado. Ele abre mão daquele erro e decide por agradar o Senhor. Vou repetir o que diz o Salmo. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei. Fiz o que era mal aos teus olhos, afirmava Davi. O que mais incomodava Davi não era ter pecado contra uma pessoa, era saber que esse pecado contra alguém era, na verdade, uma ofensa ao próprio Deus. Todo erro que cometemos, em última instância, afeta o nosso relacionamento diretamente com Deus. Porque Deus não nos criou para vivermos no erro e no pecado. Deus nos criou para vivermos em santidade. Deus nos criou para sermos semelhantes a Jesus. Deus nos criou para sermos homens e mulheres que vivam numa rota de adoração. Fomos criados para o louvor da glória de Deus. Isso não é incompatível com o fato de que somos pecadores humanos limitados. Muito pelo contrário, quando somos humanos limitados, mas entendemos a nossa dependência de Deus e vivemos uma vida de relacionamento íntimo com Deus, mesmo sendo humanos, podemos acertar o alvo. Pecado significa errar o alvo. Na palavra original,
é isso, hamartia, errar o alvo. Deus tem um alvo para mim e para você e precisamos acertar esse alvo. O melhor caminho é tomando consciência. E quem faz essa obra, certamente, é o Espírito de Deus. Dê espaço na sua vida para que Deus fale com você. Abra o seu coração para que o Espírito Santo de Deus possa convencê-lo do seu pecado. É o que a Bíblia diz. Ele é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O detalhe é que quando Deus nos convence dos nossos erros, o que Ele quer não é nos condenar, mas nos sarar, nos colocar numa rota de uma vida plena e abençoada. Que Deus nos ajude a termos plena consciência dos nossos erros e estarmos abertos para o recomeço pela rota do perdão. Uma ótima manhã para você e para sua família e até nosso próximo encontro. Amém.